Olá pessoal, Edilson Machado. Para nós entendermos o fascismo clássico italiano é preciso conhecer a biografia de Mussolini. Os dois, fascismo italiano e Mussolini, são duas coisas indissociáveis. Mussolini praticamente nasceu marxista, vocês vão já saber por quê. O pai dele chamava-se Alessandro, ele era ferreiro e ele era tão fanático pelo marxismo, tão ortodoxo, que o preço dos produtos dele dependia das suas preleções marxistas ao cliente. A mãe de Mussolini chamava-se... era uma professora católica, tá? Que constantemente apanhava do pai do Mussolini, quando chegava bêbado em casa, na frente da criança. Mas esse catolicismo da mãe de Mussolini nada lhe valeu para Mussolini, porque o pai dele ensinou ele, Mussolini, a ter ódio à Igreja Católica. Ele inclusive era ateu. E o ódio do pai de Mussolini à Igreja Católica era tão grande, que o irmão de Mussolini, ao nascer, colocaram o nome dele de Arnaldo, em homenagem a Arnaldo de Brescia. Era um monge que teria vivido aí no século XI, XII, que foi executado depois de denunciar alguns abusos da Igreja Católica à época. Quando Mussolini nasceu, e aí é por que eu digo que ele nasceu marxista, puseram-lhe o nome de Benito Andrés Amílcar Mussolini. Benito em homenagem ao revolucionário mexicano que teria executado o rei Maximiliano. Andrés em homenagem a Andrés Costa, comunista famoso à época. Amílcar em homenagem a Amílcar Cipriani, também comunista famoso à época. Terminando Mussolini. Em 1902, 1904, mais ou menos, já exilado lá na Suíça, ele foi colaboracionista de um jornal chamado Proletário, de esquerda, o nome está dizendo. Já na Itália, foi colaboracionista também de todo um jornal chamado Luta de Classes. E lá na frente, já como membro do Partido Socialista Italiano, vou repetir, PSI, Partido Socialista Italiano, da qual fazia parte Antonio Gramsci. Ele foi editor também num jornal esquerdista chamado Avanti. Bom, em 1914, Benito Mussolini já era um comunista tão famoso, sabe como quem? Como Rosa Luxemburgo, como Antônio Gramsci, ou como o próprio Lenin. Por falar em Lenin, os dois, eles não há prova que os dois tenham se conhecido, mas há prova que os elogios entre os dois foram pródigos. Lenin não cansava de elogiar o fascismo italiano e a pessoa de Mussolini. Mas vocês podem perguntar, Edilson, tudo bem, fascismo, ele era um homem de esquerda, tá? Mas como é que fez essa passagem, houve essa passagem entre o comunismo na cabeça de Mussolini e o fascismo, sem deixar a esquerda? É bom que se diga. Durante a Primeira Guerra Mundial, Mussolini começou a perceber que o causava coesão entre os proletários italianos não era o sentimento de pertença à classe, ou coisa que valha em relação à luta de classe. O sentimento que prevalecia entre eles era o sentimento de pátria, de nação. Foi aí que entrou o nacionalismo na cabeça de Mussolini. Entrando o nacionalismo, ele começou a se bater contra o internacionalismo marxista. É tanto que depois ele apoiou publicamente a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Apoiando, ele foi expulso do Partido Socialista Italiano, pelos socialistas que lá estavam. Mas ele saiu atirando. Várias vezes Mussolini disse, vocês me odeiam porque vocês me amam. Eu sempre serei socialista. Tá? Vocês podem estar perguntando, Edilson, o que é o fascismo? Fascismo vem de face. Face é um feixe de lenha, representando o coletivismo. Rodeado assim num machado, os magistrados romanos usavam para punir as pessoas. E esse coletivismo quer dizer Estado grande. O Estado era tão grande que em 1931 a Igreja Católica publicou uma encíclica condenando a estatolatria do fascismo. O Estado era Deus representado por um Duce, que seria o Deus em carne e osso, aqui na Terra, representando a nação italiana. Mas na frente, terminando a Primeira Guerra Mundial, em 1919, Mussolini proferiu o famoso discurso na Praça de San Sepolcro, lá na Itália, em Milão. Mais ou menos 200 veteranos da Primeira Guerra ouviram. Dizem os estudiosos que aí teria nascido o fascismo. Logo lá na frente ele publicou que seria Face de Combatimento. Face de Combatimento seria mais ou menos também o embrião do fascismo.
Lá nesse face de combatimento abrigava nacionalistas, socialistas e anarquistas, principalmente, e executaram o seu programa. Duas coisas me chamam a atenção, dois itens me chamaram a atenção no programa. Primeiro item é o imposto progressivo sobre os grandes capitais. Outro item que me chamou a atenção foi a nacionalização da indústria de armamento bélico. Tudo coisa de direita, né, pessoal? É de direita, sim. O fato é que, já como ditador, a partir do momento que ele se tornou primeiro-ministro, depois da Marcha de Roma, famosa, ele não tinha nenhuma, assim, indisposição contra os judeus. O racismo, inerentemente, não é, vamos dizer assim, de nascença do movimento fascista. O antissemitismo surgiu depois por influência de Adolf Hitler, que começou a dominar Mussolini. Inclusive Mussolini, ele tinha uma raiva muito grande de Adolf Hitler, ele não gostava, mas ele nunca teve nada contra os judeus. Muitos judeus fundaram o fascismo italiano. O dentista da família de Mussolini era judeu. Margarita Sefard, uma das amantes mais famosas de Mussolini, era judia. Mas na frente entrou o antissemitismo, mas mais ligado aos judeus. Ele não podia admitir, por exemplo, que o racismo seria em relação, por exemplo, aos latinos. Senão ele teria que admitir que os italianos eram sub-raça. Mas tudo chega ao fim. Já mais ou menos no final da guerra, Hitler havia dominado o norte da Itália. Uma região muito larga chamada Salò. E colocou lá Mussolini como estado fantoche. Mussolini, quando tomou conta dessa região, chamou República Social, ou de Salò. Essa República Social, ele dizia que era contra a burguesia capitalista. E tinha como um dos colaboradores mais próximos um homem chamado Nicolas Bombati. Vocês não conhecem Nicolas Bombati? Eu vou apresentar a vocês. Nicolas Bombati havia sido amigo de Lenin, fundador do Partido Comunista Italiano e conselheiro de Mussolini. O que um homem de direita estaria fazendo ao lado de um homem desse e ainda recebendo conselhos? O próximo passo da República Social de Salò seria a aniquilação, o extermínio, vamos dizer assim, da propriedade privada. Mas não deu tempo. Mussolini foi preso por guerrilheiros partisans comunistas, foi levado a um julgamento sumário. Ele, a namorada dele, amante número 1, Claretta Petacci, e Nicolas Bombati. Dizem, não é provado, que na hora do fuzilamento, Claretta Petacci ficou entre o fuzil e Mussolini. E Nicolas Bombati teria gritado: "Viva o socialismo!" Obrigado.